Pessoal, essa é a minha dica para vocês que estão com dificuldades aí no exercício de troca de contos. E eu queria começar falando sobre por que esse exercício é muito importante, talvez o mais importante que a gente já fez até agora. O Neil ele deixa bem claro que escrever contos ou histórias curtas de qualquer gênero é um passo super importante na construção da voz de autor. E é bom que vocês lembrem do que a gente conversou no último sábado, que essa é uma fala do Roger Zelazny, quando o Neil pergunta para ele sobre contos, ele diz que para ele os contos dele são sempre o último capítulo de um livro que ele não precisou escrever. Então pensem nisso na hora da construção. Na hora de levar os personagens de vocês até o clímax, pensem que eles não passaram a existir naquele momento, mas ele já tem uma história, já tem acontecimentos anteriores que levaram eles até aquele momento, certo? Sobre a construção dos contos, o Neil fala bastante sobre a prática da concisão, de compressão de palavras, e ele brinca. Pensem que ao invés de estar recebendo pelas palavras escritas de vocês, vocês estão pagando para escrever, certo? Então, quanto mais vocês escrevem, mais vocês vão pagar. E um conto marcante geralmente tem um acontecimento central e uma rede de personagens bem pequena. Então, sejam bem focados, bem concisos. Os contos mais memoráveis normalmente introduzem personagens que parecem morar ali nas histórias, sei lá, muitos anos. E é assim que tu aprende, né? Desafiando a si mesmo, né? Será que eu posso ter essa ideia? Será que eu posso fazer isso acontecer? Será que eu quero fazer isso? Será que isso vai funcionar? E, enfim, vocês podem começar um conto com o início de uma história, ou com um fim, ou só com uma ideia vaga. E se der tudo errado, não tem problema, porque foram só 2 ou 3 dias, ou 1 hora ou 2, depende do ritmo de vocês, né? Não tem problema, é só sentar e tentar de novo. Pois é, galera, e vale lembrar disso tudo na hora de ler o conto também. A gente tem que ler com uma mente não só de leitor, né, que a gente aqui nesse momento vai ser o público leitor do nosso colega, mas a gente tem que ter aquela visão de escrita. Uma leitura que você vai fazer da mesma forma que o Gaiman já falou pra gente ter em relação aos livros, né, uma leitura mais crítica, uma leitura de análise. Então você tem que abandonar em certo momento esse perfil de leitor e assumir um perfil de escritor na hora de ler e avaliar o conto do colega. E aí, nessa primeira vez que você lê, o que você vai buscar? Você vai tentar entender qual que é a função desse conto, se ele queria, qual emoção ele queria te fazer sentir, né? Que ele quer trazer de discussão, de tema, de filosofia. É, todas essas propostas que o conto teve te atingiram, te alcançaram, os diálogos foram bons, você gostou da forma como foi escrita, a construção das cenas foi boa, a sonoridade foi legal, as pistas deixadas para trás, até você chegar no final deu para acompanhar, como é que foi a última frase, como é que foi a primeira, a frase de abertura, foi impactante, isso tudo numa primeira vez, num primeiro momento. E aí, a partir disso, na segunda leitura, que é o ideal que você faça, a gente começar a ter um olhar ainda mais analítico. Então, agora que você sabe que tá tudo conectado, existem personagens, situações desnecessárias, existem coisas que podem ser cortadas, o conto é objetivo o suficiente. Cada diálogo que tá ali, cada linha, avança a história ou mostra mais um pouco sobre a luz de um narrador e de uma perspectiva de personagem, quais são as falhas daquele personagem, quais são os problemas que ele está enfrentando, e isso está sendo constante, enfim, situações poderiam ser tiradas, poderiam ser colocadas, existem personagens que faltou bagagem ou que deveriam ter bagagem e não tiveram, você conseguiu trazer algumas dicas em relação a isso, e se você fosse escrever essa história, o que você mudaria? E tenha mais essas perguntas em realmente ao conto em mente ao ler o conto do exercício, é, e na hora de apresentar essas críticas, eu vou deixar a Marina dar umas dicas para vocês de como trazer essas dicas. É isso aí, Yuri. Primeiro, como é que você vai fazer os seus comentários, as suas críticas chegarem para o seu colega que escreveu o conto? Aqui a gente está fazendo um ambiente super flexível e informal, então isso pode ser feito de qualquer forma. Pode ser feito, se for um documento Word que foi enviado, pode ser feito através de comentários do Word, depois retorno o conto para a pessoa, ou então com mensagens no WhatsApp, seja de texto, seja de áudio. Se você quiser elaborar um comentário crítico um pouco maior num documento e mandar o documento para a pessoa, enfim, vai depender de cada dupla vai decidir o melhor para si. A única coisa que não pode acontecer é que a gente não pode esquecer que não existe certo e errado, porque é uma arte.
tem coisas que funcionam e não funcionam tanto para determinado público ou objetivo de publicação. Isso implica nos dois grupos, tanto para quem está avaliando quanto para quem está recebendo a avaliação. Para quem está avaliando é um pouquinho mais complicado, porque assim, a gente tem que cuidar para não falar que tem coisa errada e nem chegar afirmando que sim, desse jeito é melhor, não, desse jeito não fica bom. Antes de afirmar, a gente tem que praticar o questionamento, tanto para si quanto para o colega que escreveu o conto. Por exemplo, em vez de chegando falando, nossa, essa cena aqui não faz sentido, tá errada. Se pergunta se talvez aquela cena ou aquele objeto que você acha que não faz sentido é porque você ainda não pegou a figura total, não captou a imagem completa do conto. Ou questiona a sua dupla, essa parte aqui era para provocar esse efeito mesmo? Ou então, dê sugestões. Você não acha que se trazer um pouco menos de descrição, de elemento visual, você não vai ajudar na aura de mistério e confusão da sua história? Ou você não acha que esses dois personagens menores que só aparecem uma vez na história inteira, se eles fossem fundidos em um só, não seria mais rico para a história? Ou você não acha que essas 10 linhas de diálogo não poderiam ser substituídas por uma frase e uma indicação de cena? Enfim, tem várias coisas que se pode fazer. Lembrem de ser sempre de ser gentis e de que não existe absoluto nem correto nem absoluto errado. Essas são sempre sugestões. E fora isso, claro, não esqueçam de apontar as coisas positivas nos contos dos colegas também, porque leitura crítica, leitura avaliativa não significa uma leitura só buscando erro, só buscando falha. Significa também olhar as coisas positivas e até mesmo ver como elas podem ser amplificadas. E, enfim, eu espero que esse exercício ajude vocês tanto com a leitura de contos que não são de autoria de vocês mesmos, quanto aceitar a crítica de um colega e praticar os comentários avaliativos nas produções futuras de vocês.